News, CNN. Notícia que acaba de chegar, agora são 7 horas da manhã deste sábado. Morre o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, aos 95 anos. De acordo com a sala de imprensa da Santa Sé, ele morreu às 9h34 da manhã de sábado, no horário local. Ele estava na residência dele no mosteiro Mater Ecclesiae, que o Papa Emérito escolheu depois que ele deixou o papado, depois que ele deixou e substituiu, portanto, deixando aí, então, o Papa Francisco como o novo Papa. Bem, a sala de imprensa informou que os próximos passos a respeito de como será o enterro e também o velório serão colocados nas próximas horas, nos próximos dias, mas que o velório do Papa Bento XVI acontecerá na Praça São Pedro, que fica em frente ao Vaticano, né? Nos planos funerários, portanto, ainda serão informados. A gente sabe que desde 2015 o Papa Francisco assumiu esse posto, trazendo, depois de quase 600 anos, uma substituição papal, até porque o Papa Bento XVI, que substituiu o Papa João Paulo II, decidiu renunciar ao cargo, uma renúncia ao cargo que aconteceu em meio a muitas polêmicas envolvendo casos de pedofilia, junto com a Igreja, junto com o Vaticano. Muitos críticos do Papa Bento XVI disseram que a Igreja e ele mesmo demoraram para que uma atitude fosse tomada em relação a esses casos. Por outro lado, aqueles que estimavam a presença do Papa Bento XVI ali como o Papa, entendem que ele foi o primeiro Papa a trazer à tona e inclusive a pedir desculpas públicas em relação a esses casos. A saída do Papa também aconteceu de acordo com o próprio Papa Emérito por causa da condição de saúde dele. Ele tinha uma saúde bastante debilitada. Ele também falou sobre questões que já estava o cansando mesmo, né? Então, aos 95 anos, morre o Papa Bento XVI, ele que estava morando ali na região do Vaticano, era sim o Papa Emérito, e substituiu em meio a uma onda de conservadorismo no Vaticano, trazendo o Papa Francisco para substituí-lo. Bento XVI nasceu na Alemanha, na região da Bavária, na região sul da Alemanha, viveu ali ainda na Alemanha nazista. Ele fez parte, inclusive, de acordo com ele mesmo, teve que fazer parte da juventude hitlerista, a qual ele, inclusive, depois deixou. Ele deixou por vontade própria, acabou sendo depois levado, então, para o catolicismo, e aí, portanto, ele começa toda a trajetória dele, que vai levá-lo ao dos mais altos cardeais ali da Alemanha. Ele é reconhecido e aí ele sobe, é levado à condição de Papa no momento em que o Papa João Paulo II morre, né? Ele deixou, então, portanto, um legado bastante importante, no sentido de que fica a memória do Papa Bento XVI como aquele que foi o primeiro em cerca de 600 anos a trabalhar junto com outro Papa, né, a deixar uma substituição, que foi o Papa Francisco. A gente está trazendo informações que vêm em tempo real do Vaticano, né? São, como eu disse, 7 horas e 6 minutos deste sábado. Bento XVI, Papa, morreu depois de uma condição de saúde bastante debilitada, que já vinha sendo trazida já pelo próprio Papa Francisco. O Papa Francisco, que essa semana mesmo pediu preces ao mundo, pediu que o mundo colocasse o Papa Bento XVI em suas preces. Eles tinham uma relação, apesar de pontos de vista religiosos bastante diferentes, eles tinham sim uma fraternidade bastante grande. Isso inclusive virou tema de filme no Netflix, virou tema de discussões entre os teólogos, justamente
justamente pela diferença, pela singularidade de se haver ali dois papas no Vaticano e essa substituição em 600 anos. Ainda nessa semana, o Vaticano divulgou uma nota falando sobre o agravamento do estado de saúde do Papa. E apesar de não se saber exatamente o que exatamente era, qual foi exatamente a causa da morte do Papa Bento XVI, já se sabia que ele já estava com a saúde bastante debilitada. As últimas fotos que nós pudemos ver, que foram inclusive trazidas pelo próprio Vaticano, uma delas que tem ali junto o Papa Bento XVI, junto com o Papa Francisco, já mostrava o Papa Bento XVI com uma saúde bastante debilitada, e aí o Papa Francisco pediu para que o Papa Bento XVI fosse colocado nas preces, e foi de fato. Muitos teólogos, padres, párocos, muitos cardinais colocaram o Papa Bento XVI nessas preces nesta semana. Ainda neste dia 30, portanto na sexta-feira, o Vaticano divulgou uma nota dizendo que, de fato, o Papa tinha apresentado uma melhora, Papa Bento XVI, no sentido de que houve até uma missa no quarto dele. Uma missa foi celebrada, que ele pôde participar dessa missa, mas ressaltava que o estado dele era estável e que o estado de saúde dele era bastante grave. O que a gente precisa saber agora e entender, e essas são algumas informações que vão vir aos poucos, o Vaticano já informou por meio das redes sociais que essas informações virão aos poucos, vão sendo atualizadas. São quais os próximos passos, quais serão os próximos passos em relação ao enterro, ao velório do Papa, Existe ali na liturgia do Vaticano um período de cerca de 9 dias de velório. Esse velório que vai começar, a gente já sabe, na Piazza São Pedro, que fica na região do Vaticano. Havia, sim, a informação de que o Papa Bento XVI gostaria de ser enterrado onde estava o Papa João Paulo II, o Papa que ele estimava bastante, uma vez que o Papa João Paulo II, o corpo do Papa João Paulo II havia sido transportado para uma capela, depois que ele foi beatificado. Essa informação, portanto, de se o corpo do Papa Bento XVI será enterrado, colocado no mesmo local do Papa João Paulo II, essa informação ainda precisa ser confirmada, além também de como serão os dias de velório, porque de maneira geral, se considerarmos que há cerca de 600 anos não se havia uma notícia de dois papas, de uma renúncia de um papa, quando o papa morre, aí os cardinais se reúnem e tomam essa decisão sobre qual deles será aquele que conduzirá o velório. A expectativa é de que, como o Papa Francisco é o Papa atual, aí sim ele deve conduzir esse velório que se iniciará na Piazza São Pedro. Trouxe algumas curiosidades, a gente já separou aqui para vocês já assistiram aqui na CNN o obituário que a gente preparou do Papa Bento XVI, mas pela complexidade, por todas as polêmicas também que envolviam o Papa Bento XVI, é importante a gente trazer cada elemento que define ele, desde o início da história dele até o momento em que ele assume essa função, a função mais alta, a cadeira de São Pedro, que é ocupada pelo Papa no Vaticano. Ele é um dos papas mais velhos a assumir a função, ele é tido como ultraconservador, e inclusive há assim uma diferença bastante grande entre o ponto de vista como o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, o argentino, lidam com diversos temas, por exemplo, em relação à sociedade, em relação a como a religião se comporta na sociedade, e apesar de esses temas serem bastante discutidos, aí sim há um momento em que os dois, há uma decisão, primeiro, do próprio Papa Bento XVI de renúncia e do Papa Francisco aceitar participar desse processo seletivo que acontece entre todos os cardeais ali no Vaticano. E aí sim o Papa Francisco surge como em 2015 como o Papa que a gente tem nesse momento. É importante a gente dizer que o Papa Bento XVI é considerado um intelectual da doutrina católica, ele pretendia recuperar aí essa teologia convencional, Interessante também porque do Papa Bento XVI, ele mesmo afirmou que queria se chamar o nome do Papa Bento XVI para se relacionar idealmente com o venerado Bento XVI, que guiou a Igreja num período atormentado durante a Primeira Guerra Mundial.